Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte. Espero que estejam bem por aí, animados para essa nossa conversa, que por sinal é muito quente, não é? E aí, do que o diabo gosta? Quem sabe me responder essa pergunta? Do que o diabo gosta? Afinal de contas, eu tenho aqui um livro que fala justamente dele e do que ele gosta, na visão do autor C.S. Lewis, que publicou este livro originalmente em 1942, que tem justamente por título Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Que livro é este? É um livro dividido em duas partes, a primeira com 31 cartas que teriam sido escritas pelo diabo ao seu aprendiz, seu sobrinho, chamado Vermelindo na tradução em língua portuguesa. Neste caso foi feito por Thomas Nelson Brasil, a editora, essa publicação. É uma tradução mais recente, inclusive, de Gabriele Gregersen, né? Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É o sobrinho Vermelindo que recebe estas cartas de mal danado, né? Do diabo, que as assina e apresenta a sua visão sobre nós, sobre a humanidade, sobre, afinal de contas, nós, seres mortais, que somos o alvo aí predileto dele. É um livro que trata de religião? Também. É um livro que tem a ver, claro, com diabo brigando com o seu inimigo, que não aparece nunca nomeado aqui, mas um inimigo em letra maiúscula, que a gente sabe é Deus. O tempo todo ele diz, né, que o diabo está tentando construir a legião dele de seguidores, assim como Deus também faz. E ele tem, claro, muita raiva, né, dos ensinamentos e dos valores que Deus tenta transmitir à humanidade. E ele só no lado da tentação, tentando fazer com que a gente, na verdade, siga condutas, né, e valores que tenham a ver muito mais com o que eles buscam, que é deixar a gente, no fundo, sempre condenado, escravizado, de cabelo em pé, sofrendo por pensamentos e preocupações que não têm muito fundamento. O autor tinha formação religiosa, foi professor de duas grandes universidades de muito renome no mundo todo, Universidade de Oxford e de Cambridge. Além da questão, claro, religiosa, de cultos, da fé individual de cada um, ele faz menção à guerra, já que o livro é publicado em plena Segunda Guerra Mundial. Ele faz umas referências muito curiosas e irônicas ao humor inglês, já que trata-se da sociedade inglesa também. Então ele fala, né, aqui e ali muitas vezes de referências que são do comportamento típico inglês, típico dessa sociedade, né? Ele dedica esta obra a Tolkien, e a segunda parte do livro é composta única e exclusivamente por um prefácio e um texto muito mais longo, que parece uma longa carta, assim como as demais, ou um artigo, enfim, um texto mais longo, que continua essa conversa e justifica um pouquinho do porquê o diabo falar da sua perspectiva e do seu ponto de vista, mas não temos as cartas do sobrinho como aprendiz de diabo respondendo. A gente só infere o que ele está escrevendo nas cartas dele, porque o diabo está o tempo todo sempre replicando. Na tua última carta você disse isso, você falou aquilo e tal. Então a gente consegue acompanhar, mas na verdade é uma via de mão única, né? A gente só lê aqui neste livro as cartas do diabo ao seu sobrinho, que é um aprendiz e que precisa dominar melhor as técnicas de fazer com que as pessoas pendam para este lado mais infernal, né, digamos assim, da história. E eu, como sempre faço aqui, elegi um trecho, na verdade dois trechinhos que dialogam do livro, para que vocês sintam um pouquinho da escrita do Lewis aqui, que é o autor, e para que vocês vejam qual tema é trazido aqui, porque, como eu disse, não é só fé, só religião, só a questão da guerra, é algo tão próprio e tão nosso que eu acho que, mesmo lido
décadas depois, o livro faz muito sentido. Então eu escolhi um primeiro trecho que é da primeiríssima carta, que diz assim: até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. Mantê-lo é o paciente, como eles chamam, e o paciente é o homem que agora o sobrinho do diabo está tentando ludibriar, está tentando enganar para conseguir arrebanhar, se é que eu posso usar essa palavra. Até poderia ter sido esse o caso, há alguns séculos. Naquela época, as pessoas ainda sabiam muito bem quando algo tinha sido provado logicamente e quando não. E quando tinha sido provado, elas criam nisso de verdade. Elas ainda faziam associação entre o pensamento e a ação e estavam dispostas a mudar o seu estilo de vida em decorrência de ideias racionalmente encadeadas. Até um tempo, esse diabo está dizendo, a humanidade acreditava na verdade. Essa é a minha questão. E hoje? E hoje? A gente acredita na verdade? A gente já não ouviu falar sobre pós-verdade? Não sei se vocês conhecem essa expressão pós-verdade. Afinal de contas, em que a gente acredita? É no raciocínio lógico, como ele diz, é na argumentação, é no discurso encadeado e que faz sentido e que tem fundamento? Ou não, é no que a gente quer e deseja porque é mais conveniente, muitas vezes? Parece que está falando dos dias de hoje, parece que está falando do nosso, apresentando aqui o nosso retrato. Mas graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, conseguimos alterar amplamente essa situação. Seu homem está acostumado desde pequeno a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. É o jargão e não o argumento seu maior aliado para mantê-lo longe da igreja. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Essa não é a lição do diabo, não. Faça-o considerá-lo poderoso, ou despojado, ou corajoso. Eis a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se preocupa. Nós, homens, mulheres, crianças, enquanto sociedade, estamos nos preocupando em encontrarmos algumas explicações de mundo e filosofias de vida que pareçam bacanas, legais e interessantes para a gente seguir, para a gente tentar explicar as coisas que nos acontecem, sem necessariamente a preocupação que isto seja ou não verdade. E lá no finzinho do livro eu encontrei um outro trecho que tem tudo a ver com este e que fala sobre a tal democracia. Afinal de contas, é uma palavra mágica ou não e o que ela significa. E o diabo sacou que a gente tem um problema com essa palavra. E é aí que ele diz ao seu sobrinho que é um aprendiz de diabo, é aí que você tem que cutucar. Essa é a ferida da humanidade e é aí que você tem que cutucar. Ou seja, o livro, vocês já perceberam, é bem irônico. Eu vou fechar essa nossa conversa com esse segundo e último trecho que eu gostaria de ler aqui e justamente com essa alusão não à religião, não necessariamente à fé, mas sim à democracia. Vejam só. Vocês devem usar a palavra democracia como se fosse puramente mágica. Caso prefiram, usem-na apenas pelo seu poder mercadológico. É claro que o diabo sabe que as palavras têm esse poder na nossa sociedade muito mais do que qualquer outro. Trata-se de um nome que eles veneram. E é
claro que está associado ao ideal político de que os homens devam ser tratados com igualdade. E vocês, então, aprendizes de diabo, deveriam fazer uma transição furtiva na mente deles, desse ideal político para uma crença objetiva de que todos os homens são realmente iguais. O que o diabo ganha com isso? De fazer a gente verdadeiramente acreditar que a gente é igual ou não é igual, né? Logo adiante ele diz: faça com que o seu homem acredite que ele é tão bom quanto o outro, que ele é tão bom quanto você. E aí está o perigo, porque você vai ganhá-lo sempre. Ele não vai mais entender que democracia é só um ideal político. Ele vai levar isso muito a ferro e fogo e realmente acreditar que talvez todo mundo deva ter sim o seu direito, o seu espaço e a sua liberdade. E é aí que o diabo ganha, porque na real, não é assim que é a vida. Isso seria uma ilusão. E o diabo, afinal de contas, quem é senão uma figura que nos ilude, não é isso? Com aparências, com falsas ilusões, com a tentativa de achar que o mundo mais verdadeiro e valioso é este, que a gente vê, que é o mundo do materialismo, como ele mesmo já disse. Esse diabo realmente é danado e é chamado assim por Lewis aqui nesse livro. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Fica aqui a minha dica de leitura e também o meu convite para que vocês sempre sigam o nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo.